Bora lá. Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o canal Brazucas Futebol. Neste dia de hoje, neste sábado, esse vídeo deve estar entrando aí talvez meia-noite já, né? De sábado para domingo aí. Então, se tu estiver assistindo no domingo também não tem problema, né? Durante o domingo não tem problema. Mas esse vídeo é para estar entrando aí na noite de sábado. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o canal Brazucas Futebol. Neste dia de hoje, neste sábado, ou se tu estiver assistindo no domingo, que deve estar entrando aí na virada de sábado para domingo, não tem problema. Vamos lá então para mais um vídeo aqui no canal, repercutir esse empate do Internacional contra o Corinthians, né? O jogo que talvez vai ser o jogo mais movimentado da rodada, é o jogo mais movimentado da rodada na minha opinião, e também acho que até em questão de futebol, talvez um dos mais acirrados, mais pegados, já é uma rodada com algumas partidas até interessantes, mas nós vamos falar dessa rodada, o que muda para o Internacional na tabela, e também, enfim, o que aconteceu aí durante o jogo. Desde já eu te peço, deixa o teu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, siga lá no Instagram, Instagram, @canal, _YouTube, _brazucas, que lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo, qual que é o vídeo novo, e no intervalo do jogo eu postei a minha análise do intervalo lá. E eu falo, né, qual que vai ser o vídeo do dia, ou quem que vai estar na live aqui no canal, né, até porque o principal é aqui, é o YouTube. Curta lá no Face, se tu tiver Facebook, eu também fiz a página lá do Face, mas é as mesmas coisas que tem no Instagram. E também agora tem o grupo do Telegram, né, eu fiz um grupo do Telegram do canal, onde lá é um grupo, assim, para bater papo, enfim, né, sobre futebol, e ali tem alguns também, tipo, do Fúria Colorada, do Colorados pelo Mundo, alguns que participaram já de lives aqui no canal, que estão naquele grupo ali também, e aí eles enviam as informações dos canais deles, enfim, tem pessoas de outros canais que vão ali nesse grupo e que enviam informações, entendeu? E até aqui do próprio canal, quando sai vídeo novo, eu posto lá o link, né? E informações, né? Pra pessoa ficar bem informada também. Beleza? Então é mais um info resenha, assim, lá no Telegram de graça. O link desse grupo tá no meu stories lá do Instagram, lá no canal YouTube Brazucas. @canal YouTube Brazucas, tá lá no stories. Tá lá no Stories o link desse grupo. O meu cachorro tava comendo ali, tossiu, mas tá tudo bem. Tá lá no Stories o link desse grupo, ou chama lá no direct que eu te envio o link e tu entra. Mas bora lá. Vamos falar um pouquinho então. Meu cachorro tá bem, ele só deu uma tossezinha, mas tá bem, né? Tá bem. Bom, vamos falar um pouquinho então desse empate do Internacional com o Corinthians. Vamos lá então falar um pouquinho desse empate do Inter com o Corinthians. O Internacional empata por 2-2. E aí são algumas coisas que a gente tem que falar desse jogo, né? Em primeiro lugar, a rivalidade entre Internacional e Corinthians, né? A gente sabe que é um duelo, isso desde a década de 70, né? Em alguns momentos históricos do futebol brasileiro já decidiram até finais, enfim. Aí se aumentou mais ainda na década de 2000, né? Inclusive naquele Brasileirão polêmico de 2005, onde o Inter, a gente sabe o que aconteceu, né? A expulsão do Tinga foi injusto e anos depois repercutiu mais ainda. Final de Copa do Brasil ali em 2009. Essa última final agora do Brasileirão de 2020 também, né? Que foi, entre aspas, uma final. Apesar, né, ali talvez nem era o Corinthians que estava brigando por título, mas era a partida contra o Corinthians, né? Mas, enfim, mesmo não sendo uma briga direta ali do Corinthians pelo título. Mas é sempre uma rivalidade, é sempre um duelo quente, uma partida sempre quente. O Internacional que há tempo não ganha do Corinthians também, né? Isso no Beira-Rio, na Arena Corinthians. E também, né, um detalhe até importante ressaltar do quanto é pegada essa rivalidade, é que esse, se não me engano, é o terceiro empate seguido. É o terceiro empate seguido de Internacional e Corinthians, né? Empataram na Neoquímica Arena no último, que era com a Aguirre, empataram no Beira-Rio também. Desde 2020, foi aquele empate de 0-0, empate no Beira-Rio, se não me engano, foi aquele que teve até o gol do Maia, empate na Arena também, aquele 1-1. Então, nos últimos Inter e Corinthians tem dado empate. Antes daquele, se não me engano, empate também com o Kudê, exatamente. Então, acho que, olha, já é uns 4 empates seguidos entre Internacional e Corinthians, o que acende também uma rivalidade. É interessante isso, né? E, enfim, a gente teve um jogo onde, hoje, tá? O Corinthians evoluiu muito da última temporada para essa.
tá? Eu acho que o Inter até melhorou em alguns aspectos também da temporada passada para essa, inclusive em questão de elenco e tal. Mas o Internacional ele ainda é uma equipe que ainda está em processo de construção, tanto que a zaga hoje nem era uma espécie de titular, porque eu acho que hoje a zaga titular deveria ser Bruno Mendes e Moledo, mas aí tu tem o Moledo lesionado, que deve voltar só em junho. Bruno Mendes não pôde jogar, obviamente, por causa dessas questões que o Inter ia ter que pagar 1 milhão, enfim, como não era nenhuma partida de final, semifinal, essas questões. O Kaique Rocha ainda está em lesão ainda, se recuperando um pouquinho de lesão, né, se recuperando da lesão, e aí teve que ir com Mercado e Vitão. Mas aí o Vitão a gente já não sabe se no meio do ano ele vai ficar ou não, então ainda não dá nem pra dizer a equipe titular, né? E às vezes joga Dourado. Parece que é o Dourado que vai ficar com essa posição ali, tá fazendo na posição de titular, tá fazendo boas partidas, o Dourado tá jogando bem. E enfim, né? Hoje, por exemplo, não tinha Tyson, mas tinha Alan Patrick, né? O Tyson não começou jogando, mas o Alan Patrick começou. Então são algumas situações que a gente vai ver ao longo da temporada, né? Eu acho que o grupo ainda não está 100% completo, eu acho que ainda vai ter até o final do ano saídas, até o final do ano vindas, aí talvez no ano que vem a gente já vai ter um grupo mais fechado, a gente espera que o Mano Menezes não seja demitido, né? Eu acho que isso está fora de contexto e não tem o porquê tu pensar que o Mano Menezes ficaria... Dá tempo para ele trabalhar, pelo amor de Deus. Então o Inter tá naquele processo, né? Daqui a um pouco ganha uma Sul-Americana, ganha um Gauchão para começar a voltar a ganhar títulos aí importantes, né? Enfim, já o Corinthians é uma outra situação, né? O Corinthians ele tá com um elenco fechado, com um grupo fechado. Parece que se encontrou com o Vitor Pereira, porque tá muito bem na Copa do Brasil, tá bem na Libertadores, tá bem no Campeonato Brasileiro, começou líder e hoje apresenta um dos melhores, né? Tem uma das melhores atuações entre as equipes do Brasil, no momento em que o Flamengo tá numa fase de oscilação. Já dá pra colocar o Corinthians hoje, Corinthians Galo, Corinthians, por que não colocar o Corinthians na briga do título, né? Tá melhor que na temporada passada. Então, um empate com o Corinthians não seja um negócio ruim pro Inter, né? O problema é que na tabela o Inter já empatou com o Avaí, com todo respeito ao Avaí, mas o Inter empatou com o Avaí, né? O Inter acabou deixando um pouco a desejar contra o Avaí e também contra o Juventude. Então, em uma partida onde o Inter poderia ter feito 6 pontos, o Inter fez 2. Por isso, né, agora contra o Atlético Mineiro, ok, a gente já entende, né, é uma equipe mais realmente difícil, ok, contra o Corinthians mesmo a gente já entende, entendeu? Mas ali era essa questão onde o Inter poderia ter feito pelo menos 6 pontos contra a Avaí e contra a Juventude, né, com todo respeito. Mas daí o Inter daí tem essa vitória contra o Fluminense, daí depois não conseguiu vencer, então é uma equipe que realmente a gente vê que empata muito, né? Porque é uma questão que tem acontecido com o Inter até na temporada. O Inter tendo dificuldade, principalmente contra equipes que se fecham muito, o Inter sabe atacar ali, sabe criar, mas peca muito na finalização. Mas eu acho que isso vai ser, né, conquistado com o tempo, né? Enfim. Até porque essa foi a primeira semana livre também do Mano Menezes, então tem todas essas questões. Eu prefiro ver um bom futuro pro Inter sim, a longo prazo. Né, eu acho que essa temporada não tem muito o que tu colocar ali. É uma vaga Libertadores, um título, talvez ali tentar um título da Sul-Americana. E pensar que a longo prazo o Inter possa sim, a partir do ano que vem, a partir dos outros anos, quem sabe ganhar uma Copa do Brasil, que já é uma expressão acima, voltar a ganhar gauchão. Então tem tudo isso. Mas então vamos falar sobre a partida de hoje, né? Sobre o jogo de hoje. Então na tabela não é ruim tu empatar com o Corinthians, né? A questão é que o Inter tem uma vitória em 6 jogos, acabou deixando um pouco a desejar contra a Avaí e Juventude. Agora, empatar com o Corinthians, daqui a um pouquinho não conseguiu vencer do Galo, né? Mas não acho que até fez uma má partida contra o Galo, enfim. E venceu do Fortaleza, ok. Então, pra tabela, empatar com o Avaí, empatar com o Juventude foram pontos que o Inter deixou, né? Mas vamos lá. O Inter, então, 8º na tabela. É bom que alguns times, como por exemplo São Paulo, né? Ali se não me engano, Cuiabá, enfim, essas equipes acabassem não pontuando ou empatando, porque senão o Inter, se não me engano, pode chegar até 10º lugar. Vamos lá. O Internacional hoje enfrentou então uma equipe propositiva, uma equipe bem organizada, uma equipe bem ajeitada, que tem um grande elenco, que vive uma grande fase. O Vitor Pereira aparentemente resolveu vários problemas que tinha lá. O William jogando demais, né? Tem aí o Paulinho. O Cássio sempre, né, deu trabalho aí, um baita goleiro. O Maicon no Corinthians, eu acho que tá numa fase também muito boa. E isso foram duas equipes que, né, foram propositivas. Que com as suas táticas, com as suas maneiras de jogar, nenhum igual ao outro, mas que propuseram, né, que
enfim, as duas equipes atacaram, uma atacou a outra e foi ali. O Internacional atacou, eu até acho isso interessante, que o Inter em muitos momentos colocou o Corinthians pro seu, né, pra sua defesa. O Inter em alguns momentos jogou mais que o Corinthians, o Inter em alguns momentos mereceu vencer a partida. O Inter não se acanhou, o Inter cresce, sim, né, nesses jogos contra equipes mais difíceis. E hoje o Inter enfrentou uma equipe boa, uma equipe que briga por título. Não foi nenhuma equipe de um tamanho perto do Inter ali abaixo, ou uma equipe que vai brigar para não cair. Com todo respeito aos demais adversários que o Inter já enfrentou. Então hoje era um adversário onde se o Inter ganha, muda a moral, muda talvez até o ambiente do clube, melhora muito. Mas, não que o ambiente esteja ruim, entendeu? Mas, obviamente, ganhar de um Corinthians assim é muito bom. Mas o Inter fez uma boa partida. O Inter fez um bom primeiro tempo. O Inter fez um bom primeiro tempo. O Inter não estava criando bem as jogadas. O Inter conseguiu criar bem as jogadas. Finalização. Teve alguns erros. Eu acho que o Alan Patrick ele foi bem oportunista ali, porque às vezes a gente fala, ai, mas o gol sem goleiro. Mas olha quantas vezes a gente já reclamou, né, que o atacante tá ali que não faz gol, que o Inter não faz gol. Então quando o time consegue fazer gol, quando o Alan Patrick tá ali, é oportunista, vai lá e faz o gol, isso é ótimo. Então é muito bom sim. O Inter saiu ganhando o primeiro tempo. Então eu acho que foram gols com organização, com jogadas que foram criadas, com organização ali, cada um ocupando ali o seu espaço e preenchendo o campo. Enfim, com organização, o Inter consegue criar jogadas. O Inter, principalmente pelo Depena, gosto muito de ver o Depena jogar. Realmente ele é um cara que ele é um ponto importante na criação de jogadas do Inter. É incrível, né? Ele é um ponto importante na criação de jogadas do Inter. Conseguiu fazer o gol. O Inter ainda tem alguns probleminhas ali na bola aérea, né? Mas isso aí às vezes com o tempo. Eu até gostei bastante da partida do Vitão, acho que ele não foi mal assim no primeiro tempo. O Inter toma um gol, né? Para muitos teve alguns erros ali de arbitragem, né? Algum lance irregular ali do Corinthians. Acho que em alguns momentos podem ser discutíveis ali, mas não acho que isso influenciou o resultado. Nada que tenha influenciado o resultado. Acho que não teve nada da arbitragem que influenciou o resultado. O Corinthians atacou, a gente viu que isso ia acontecer, mas acho que no primeiro tempo o Inter dominou, o Inter foi melhor que o Corinthians. Agora, no segundo tempo, o Inter, né, não sei se é ali o Mano, porque às vezes o Mano joga muito pra partida, né? Se ele tem que se defender, ele vai se defender. Se ele tem que atacar, ele vai atacar. Então acho que ele viu muito ali que naquele momento do segundo tempo teria que jogar mais recuado, se defender. Corinthians atacando, com um bom ataque que tem, com um bom time que tem, empatou o jogo. Eu acho que até em alguns momentos a zaga do Inter, o Daniel, inclusive, defendeu bem. E no segundo tempo o Inter até colocou o alemão ali. O David é uma questão, né, cara? Porque, tipo assim, ele não... ele dá pra ver que tem algumas coisas ali. Ele não é um mau jogador, mas ele não vive uma boa fase. Né? Por exemplo, a gente vê um lance onde ele dominou errado. Isso foi no primeiro tempo. Na cara do gol ele domina errado e chuta. Então são algumas questões ali que às vezes com o tempo consegue melhorar e tal. Mas eu acho que o alemão poderia ter começado a titular sim, né? E talvez o David pro segundo tempo. Entra o alemão pro segundo tempo. Enfim. Mas o Inter diminui muito a criação, né? No segundo tempo o Inter não jogou assim como jogou o primeiro. Não jogou com ambição, enfim, a criação. O segundo tempo foi o Corinthians que dominou. Eu acho que essa é uma visão. O Corinthians dominou o segundo tempo. Não virou o jogo, acho que também por méritos ali do Inter, que se defendeu bem. Mas, parando para olhar esse contexto de que é o Corinthians, que é uma grande equipe, eu acho que esse empate não foi ruim pro Inter. Na tabela, se o Inter não está bem colocado, já é por alguns resultados anteriores que não deram tão certo assim. Teve também ali no jogo, e não cabe aqui, eu não vou falar muito nesse assunto, porque aqui o canal é para falar de futebol, é para falar da partida, é analisar a partida, mas teve ali uma denúncia, né, de caso de racismo, né, que o Edenilson teria, enfim, acontecido isso com o Edenilson ali. A gente pôde ver sim que teve aquele momento ali, aquele bate-boca ali. Eu não consegui ver o que foi falado pro Edenilson, né, eu não, olhando ali a partida, eu não vi. Alguma coisa foi falada, mas não vi eu o que foi falado. A denúncia seria, né, de racismo, parece que ele até teria chegado aí lá na polícia, enfim. Mas isso aí a gente também vai ver ao longo dos dias. Isso vai repercutir na TV, isso vai repercutir em tantos outros canais de YouTube com mais inscritos, com mais visibilidade. Então não tem porque eu muito estar dando opinião por isso, né? Tô citando aqui porque foi um acontecimento do jogo. E a gente sabe, né, que é como diz, a regra é clara, né? O que é regra, o que é errado é errado. E quem faz o errado vai acabar pagando pelo errado, né? Quando você chegar à conclusão de que aconteceu,
vai ser tomadas medidas. Até esse momento o Corinthians não se pronunciou, né, enfim. Mas a gente sabe, né, que todo tipo de racismo, desrespeito, isso não... Já teve várias punições aí, até em jogos de Libertadores. Vamos ver qual que vai ser o que o Corinthians vai fazer, vamos chegar a um acordo, realmente teve, aconteceu realmente. Então isso eu acho que não é uma coisa que vai ser definida hoje. Mas eu tô falando aqui porque foi um fato que marcou a partida. Sim, marcou. Mas isso aí também não cabe a mim aqui julgar, não cabe a mim nem dizer, não estou nem dizendo o que fez. Estou apenas repercutindo que o Edenilson foi lá, denunciou e, enfim, se eles chegarem à conclusão que realmente fez, né, eu não sei o que foi falado, tá? Eu não sei o que foi falado, né? Mas se eles chegarem à conclusão que realmente foi, vai ser tomadas providências que devem ser tomadas se realmente aconteceu. Vamos ver aí se o Corinthians vai se pronunciar, não sei. Mas a gente já tem visto aí no futebol ao longo do mundo que qualquer acontecimento desses tem uma ocasião, por exemplo, qualquer ação tem uma, né, reação. Então, não acho que você vai ser diferente se realmente aconteceu, né? Enfim, mas repercutindo aqui porque foi um fato que marcou a partida. E aí vai, né, ao longo dos dias, os principais jornais aí do Brasil, né, os principais programas ao longo do Brasil, a gente sabe que a repercussão é grande. Mas na partida em si eu acho que era isso, né? O Inter empata novamente. Eu acho que agora o Inter tem a obrigação, assim, para não ficar mal na tabela, porque a gente sabe que é um campeonato que ele muda muito rápido. Se em 3 jogos tu ganha 3, mas daí depois tu vai lá e perde 2, já cai muito. Então eu acho que agora o Inter ele tem que pelo menos ter uma reação de ganhar a próxima partida. Né? Nas próximas 3 o Inter tem que fazer de tudo para ganhar pelo menos 2, para não ficar tão mal na tabela, porque hoje o Inter em oitavo, daqui um pouco um time do G4 ganha a Copa do Brasil, o Inter já vai para uma pré-Libertadores. Então eu acho que a briga não tá muito longe disso. Mas assim, eu não vejo um futuro ruim pro Inter. Eu acho que se o Mano conseguir ir treinando essas questões de criação de jogadas, eu acho que já melhorou muito, entendeu? Daqui um pouquinho encaixa o Tyson ali, acho que dá pra encaixar uma equipe boa. Eu gostei da reestreia entre os titulares do Alan Patrick. Ocupou uma posição ali que, se não me engano, era o Dali, né, que ocupava, não comparando os jogadores, mas eu acho que ele foi bem. É isso. Eu acho que essa temporada tá meio desenhado o que dá pra gente chegar, mas eu acho que na próxima temporada, se o Inter manter, se o Inter não tiver demissão de treinador, se o Inter não tiver isso, né, a gente não sabe daqui a um mês como é que vai estar o Inter, a gente torce pra que esteja bem, que esteja evoluindo, mas eu acho que dá sim pro Inter na próxima temporada ganhar um gauchão, ganhar alguma competição maior, né, como por exemplo Copa do Brasil, daqui a um pouquinho até ganhar brasileiro, né, mas hoje eu acho que o Inter tá bem, assim, vai oscilar, vai acontecer, mas empatar com o Corinthians não é um mau resultado. Ali na finalização acho que a equipe evoluiu, acho que a equipe melhorou. E é isso. Então é isso, pessoal. Eu te peço que tu deixe teu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, né, das notificações. Vai agora então aí as minhas notas para os jogadores e para o treinador do Internacional após esse empate do Inter contra o Corinthians. Eu volto aqui no canal amanhã, porque amanhã tem aqui o pós-jogo do Barcelona. O Barcelona enfrenta, o Barcelona joga amanhã contra o Retafe pela La Liga. Então eu volto aqui amanhã no canal, beleza? Valeu, é isso aí, tamo junto. E vamos com as notas aí e dale Inter. Valeu.